E ficou faltando para a aula de hoje nós falarmos nos óxidos. Deixa eu ver aqui, tá bom? Tá bom. Isso. Tem de ferro e de não ferro também. Ó, então vamos lá. É a quarta função, que são os óxidos. Os óxidos, como é que a gente identifica? Ó, um óxido, ele tem que ser binário. Binário, guris. O que é binário? 2 elementos, né? Tem que ter 2 elementos. Está com traumatizado. Eu me lembro. É. Óxido, monóxido, carbono. O gás carbônico, não te lembra? É óxido. Tem o monóxido, carbono. E monóxido, carbono também. Isso são óxidos. Pode entrar mais legal que o gás carbônico. Ah, é assim, é bem mais tóxico, né? Ó, são binários. Ó, são binários porque eles são formados por 2 elementos. Certo? 2 elementos. E um dos elementos tem que ser o oxigênio, né? Então, mas aí não pode ser de qualquer jeito, ó. O oxigênio do óxido, ele tem que ser o mais eletronegativo. Tá? É o mais eletronegativo. Porque se ele não for mais eletronegativo, ô, palavrinha comprida, ó, se ele não for o mais eletronegativo, aí não é óxido. Só tem um elemento, gurias e gurias. Só tem um elemento que é mais eletronegativo que o oxigênio. É o flúor. Tá? É o flúor. Então, até já vou dar esse caso agora aqui, ó. Já vou aqui colocar para vocês, ó. Que não... Ó, não é óxido. Oi? Não é óxido. Tarde. Isso é frio? Tarde. Ah, é. Ó, quer ver? Ó, esse aqui não é óxido, ó. Nem esse aqui, ó. Certo? Por quê? Porque o flúor é o mais oxigênio. Então, não é. Vou colocar, não são, né? Porque são 2, né, Paulo? Ó, não são óxidos, no plural. Tá? Por quê? Vamos colocar o porquê aqui, ó. Porque o flúor é o mais eletronegativo. É o mais... Eu vou abreviar eletronegativo aqui. O flúor é o mais eletronegativo. Vamos botar uma ameba aqui, ó. A gente salientar. O que tem o hélio? O hélio é gás nobre. Não vai dar. Então não vai dar. Não, aí tá. A água não tem classificação. Porque, na verdade, ela não dá reações, né? E a gente identifica as funções, não é só pelo conceito. O conceito é só uma partezinha de identificação. A identificação das reações, das funções, é pelas reações que elas fornecem. Essa é que é a verdade. Que é o que nós vamos começar a ver aqui, ó. Então, por exemplo, né? Ó, eu vou colocar alguns aqui para vocês, que eu quero mostrar também uma coisa. Esse aí que tu falou, ó, o óxido de ferro. Tu estava falando do óxido de ferro 2 ou 3? Não. Tu estava falando óxido do inferno, eu ouvi daqui. Eu ouvi óxido do inferno. Ó, tem o 2 e tem o 3, tá? Eu vou colocar os dois para ti, já que tu estava... Tá cismado com eles. Vou colocar aqui, ó, o CO2, vou colocar o SO3. Vamos colocar o monóxido também, pronto. Só que aí vai ficar
Deixa eu colocar ele do lado para ficar certo, né? Certo mesmo, então, seria eu colocar o monóxido primeiro. Certo? Aqui dentro da minha cabeça, né? Claro, certo. Ó, agora sim, ó. Olha a ordem. Agora ficou legal. E vou colocar também o SO3. Pronto. Por que eu coloquei vários? Coloquei vários. Ah, mas eu não posso esquecer desse aqui. Da água oxigenada. Deixa ela aqui. Tá. Coloquei vários pelo seguinte, ó. Eu já quero mostrar. Foi uma questão da URGS de alguns anos atrás. Quando eu falo alguns anos atrás, vocês têm que levar em consideração, tá? Que eu já estou com 42 anos de idade. Então, tá? Alguns anos atrás pode ser 25 anos atrás, assim como pode ter sido 2 anos atrás. Estão me entendendo? Então, eu já perdi essa noção. Então, pelo seguinte, ó, quer ver? Ó, o que eu quero mostrar é o seguinte: tem uma questão de muito tempo atrás, de algum tempo atrás da URGS, que dava vários óxidos, tá? Dentre eles, esse aqui, ó, esse primeiro aqui, que agora eu vou colocar ele para vocês, que não é óxido, tá? Então, essa substância também. E pediu o NOx do oxigênio. É verdade. Aí tinha mais um também. Vou colocar não. Ih, agora ficou tudo fora de ordem. Ah, meu Deus. Eu tenho que superar isso. Mas aí eu faço na ó. Fe3O4. E agora sim, vamos colocar água oxigenada, tá? Pelo seguinte, ó. É porque o cara fica. Por que eles podem me perguntar aí, né? Uma das coisas é o número de oxidação do oxigênio. O oxigênio, gente, certo? Ele vai. Alguns eu vou fazer, outros eu só vou indicar, tá? O oxigênio, normalmente, em 98% dos casos, ele é -2, certo? Ele tem a carga -2. Vou colocar aqui dentro, -2. E na hora em que nós vamos calcular o número de oxidação, claro, a gente vai calcular o NOx do outro elemento, né? Sempre. Uma vez -2 dá -2, para igualar a 0 mais 2, né? Então, ó, só tem um átomo de ferro, o NOx é +2. Então, aqui, ó, esse oxigênio é -2. É -2 aqui, nesse aqui também é -2, né? Então, eu vou colocando ferro também, ó, +2, +3. No monóxido de carbono, ó, o oxigênio é -2, no dióxido é -2, até aí está tudo normal. Ó. O oxigênio está dentro do seu padrão. Mas, quando chega em alguns casos, como esse aqui, ó, isso aqui é um óxido especial. Depois eu vou comentar ele, tá? Esse aqui é o que nós chamamos de um óxido duplo. Olha o que vai acontecer. O oxigênio é -2. Por que eu botei essa coisa aqui? Se era ali. Ó, sai para lá. Isso não pode dar certo nada. Ó, -2, né? Veja quanto é que vai dar. Vocês não estão olhando, ó. 4 vezes -2 dá -8. Claro que para igualar a 0, eu coloco +8, né? Mas são 3 átomos, ó. 8 dividido por 3, olha o NOx do ferro aqui, ó. 8/3, tá? Eu queria mostrar esse caso do ferro aqui. Estão vendo? É um NOx diferente, né? Do ferro. Mas o oxigênio continuou -2. Agora preste atenção na água oxigenada. Aí alguém vai dizer, mas pode ter um número de oxidação fracionário? Claro que pode, né? Óbvio que pode, né? Porque nem sempre a carga positiva ou negativa é inteira. Ela pode ser, né, parcial apenas. Agora, a água oxigenada, gente, aí, nesse momento, exatamente nesse momento, é que a porca torce o rabo. Quer ver, ó? Nós vamos igualar a 0, vou botar um 0 aqui, ó. Vocês estão me enxergando lá. Ó, água oxigenada, o NOx é 0.
E o hidrogênio, bom, esse não tem como mudar a carga do hidrogênio, ele é mais um, né? Só tem um elétron. Então, vejam, ao começar pelo hidrogênio, aqui vai dar mais 2. E o oxigênio, aqui a soma dá menos 2. Como são 2 oxigênios, olha o NOx do oxigênio. Ó. Nossa! Nesse óxido na água, os peróxidos é um peróxido, tá? O oxigênio tem a carga menos 1. Aí o cara diz, mas como pode ser menos 1? Então, esse eu tenho que explicar aqui para vocês. Ó. Tá? Outro dia o Matheus estava só falando na água oxigenada, né? E eu não falei nada. Eu estava guardando para esse momento. Ó, a água oxigenada é isso aqui. Ó. Na verdade, não é bem assim. Vou fazer direitinho, tá? Hoje eu acordei. Hoje ela sofre em casa. Já acordei. Hoje tem que tomar. Não tomei o remédio, né, gente? Então, estou desesperado aqui. Ó. Hoje ela sofre. Tudo que eu fizer hoje, depois eu vou tomar, tenho remédio, tá? Porque senão tudo que eu fizer tem que ser 6 ou múltiplo de 6. Senão vai dar, minha vida vai dar errado. Então hoje é dia que eu chego em casa e vou ligar a luz. E fica. Se não der certo, a luz fica desligada. E aí ela conversa, tá louco, vai te internar. Eu disse, cara, eu tô... Eu disse, pô, melhor essa mania, né? Melhor ter esse toque do que, por exemplo, beber, né? Eu cheguei em casa bêbado. Tá, deixa eu comer o toquezinho lá. Tem que ser 6 ou múltiplo de 6, senão não vai dar certo. Então, aqui, ó, a água oxigenada, vejam, ó, claro que o hidrogênio é mais 1, né? Agora, atenção, ó, este conjunto aqui, ó, isso aqui é o ânion, a gente chama de ânion peróxido. Peróxido, né? Que são óxidos especiais. Ânion peróxido. O conjunto todo, gente, é menos 2. Tá vendo? O conjunto todo, que é para igualar o mais 2, ó. Tá vendo? Mais 2, menos 2, zerou. Mas como são 2 átomos, e o total dá menos 2, cada um vale menos 1. Então é um número de oxidação diferente, especial. E aí, então, nessa questão, tinha peróxido, tinha esse tipo de óxido aqui, ó, que é o óxido duplo, como a gente chama, né? E tinha também esse aqui, ó. Já fui, né? Ó, e tinha esse aqui. Só que esse não é óxido. Né? Quem não estava aí não ouviu quando eu expliquei. Porque o flúor é o mais oxigênio. E nos óxidos, o oxigênio tem que ser o mais... o flúor é mais eletronegativo. E nos óxidos, o oxigênio tem que ser o mais eletronegativo. Só que aí, já falei várias vezes aqui para vocês, a maldade humana não tem limite. Né? E aí, na prova, esta substância, que é um fluoreto, ele não é óxido, veio assim, ó. Pode? Pode. Tá? Eles inverteram os elementos da forma. E tem gente até hoje, tantos anos depois, marcando menos 2 aqui, ó. E não é. Né? Porque se o flúor é o mais eletronegativo, ele tem a carga negativa. Quanto é que é o flúor? Menos 1, está no grupo 17. Ó, o flúor que é menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Para igualar a 0, olha como é que fica o oxigênio. Ó. Mais 2. Nossa! O oxigênio tem a carga positiva nesse composto. Tá? E é claro que o cara é condicionado, principalmente no colégio, né? Ele é condicionado a olhar o oxigênio do lado direito das fórmulas e já tascar ali, menos 2, né? Não, tem que mudar. É isso aí que faz a diferença. Tá? Tá?
Temos que proibir comer essa pipoca doce. O fedor está horrível aqui. Tá? Eu não quero nem saber quem comeu, porque, né? Vai ter que se entender depois comigo. Vamos comer pipoca doce lá na frente. Né? O curso aqui tem vários espaços abertos. Tá? Tá? Não, então, tem vários espaços abertos. Vai lá na frente, pode comer do outro lado da rua, inclusive. Né? Tá? Quero nem saber quem comeu essa pipoca doce. Tudo bem. Tá. Então, deixa eu mostrar mais alguma coisinha. A nomenclatura é fácil. Até porque as provas não pedem nomenclatura mais, né? Então, não adianta a gente ficar batendo nisso aí. Mas os nomes dos óxidos são fáceis, né? É só vocês contarem. Saber contar. Sabendo contar, não vai errar, né? Nome oficial, estou falando. Olha aqui, ó. Oficial, né? Monóxido, um oxigênio, de ferro. Aqui, trióxido de, pode ser de ferro ou de ferro. Só que tem diferença, já foi identificado como trióxido, né? Aqui, ó. Monóxido de carbono, dióxido de carbono, trióxido de enxofre, tetróxido de ferro, tá? E aqui é peróxido, né? Peróxido de hidrogênio. Esse tipo de informação é especial. É verdade. E esse aqui, ó, como é que nós vamos chamar? Hein? Óxido de flúor? Não, ele não é óxido. Então, esses compostos aqui, esses dois aqui, são simplesmente, a gente chama de fluoretos. Fluoretos, né? São fluoretos. Eles caem, então, naquele buraco de várias substâncias que não tem classificação, né? Não tem só para isso aí. Como a água, né? Nós falamos agora há pouco, a água não tem classificação. Bom, mas como é que eu identifico os óxidos? Você tem que saber identificar principalmente esses aqui, ó. Óxidos. Vai, esse lá de cá, o cheiro está mais forte. Acho que aqui pegou aqui, ó. Não sai daqui. Tá? Óxidos básicos. Certo? Óxidos ácidos. Vou colocar também aqui, ó, alguns especiais, né? Assim, ó, óxidos anfóteros, e óxido tem que não acaba mais. Mas tem os que são mais importantes, né? Óxidos neutros. Óxidos neutros. E vou colocar ainda aqui embaixo os peróxidos. Pronto, já que eu falei na água oxigenada, os peróxidos, tá? Muito bem. Então, vamos nessa. Por que o nome da classificação do óxido tem a ver com o que vai acontecer com ele em reações químicas, tá? Então, vamos lá. Só para vocês entenderem os nomezinhos. Quer ver? Ó? Por que nós vamos chamar alguns óxidos de óxidos básicos? Porque eles vão formar bases. Óxido ácido, obviamente, vão formar ácido. Anfótero, o que é anfótero? Anfótero é duplo caráter. Esses óxidos, eles tanto podem formar ácido como base. Tá? E os neutros são neutros porque não formam nada. Tá? Nada. Muito bem. Então, vamos lá. Óxidos básicos. Você tem que lembrar disto aqui, ó. Isto aqui, ó. Ele pode reagir com água e esta reação produz bases. Certo? Nós vamos dar uma passada, né? As bases. Ou então pode vir assim, ó. O óxido básico reagiu com ácido e aí ocorreu uma neutralização, ó. Óxido básico, ácido. O que forma aqui? Sal
e água. Sal e água. Sal e água. Tá? Aquela definição que é mais antiga, né? Ela é muito pouco usada. Qual é a definição mais antiga? A definição mais antiga classificava os óxidos, guris, pelo tipo de elemento químico. Então, antigamente, se ensinava assim, ó, todo óxido básico é formado por um metal mais o oxigênio. Por que começou a dar problema nisso aqui? Porque você começou a notar o seguinte, que só forma óxido básico, gente, se o metal tiver número de oxidação bem baixinho, ó, 1, 2 ou 3. Certo? Acima de 3, dificilmente ele vai formar óxido básico. Então, isso aí começou a dar problema, né? Deixa eu mostrar para vocês qual era o problema. Tá? Já completa ali para vocês. Deixa eu só comparar, tá? Porque o problema surgiu aqui, ó. Quando se disse que o óxido ácido seria formado por não metal, ou ametal, né? Ligado ao oxigênio. Bom, aí ficou todo mundo tranquilo. Ah, barbada de identificar. É, barbada. Tá? Porque os não metais, ou ametais, hoje eu estou nostálgico, porque eu usei não metal. Não. Vamos usar ametal, né? Que é o termo atual, né? Nostálgico. Ó, o ametal é aquele que tem NOx bem alto, ó. 4, tá? 5, 6 e 7. Ah, tava barbada, né? O pessoal do ensino médio aprendia fácil. Só que isso começou a notar o seguinte, ó. Por exemplo, este óxido aqui, ó, vou pegar o do manganês, tá? Mn2O7. Esse óxido aqui, ó, quando ele reage com a água, ele forma isso aqui, ó, HMnO4, 2 vezes aqui. Qual é a função desse composto aqui? Isso é um ácido. E o manganês é o quê? O manganês é um metal, né? Aí, deu zebra. Deu zebra. Tem metais que formam ácido. Então, tem metais que também formam óxidos ácidos. Entenderam que essa definição teve que ser retirada? Ela começou a falhar. Então, alguém pensou. Sempre tem alguém para pensar. Tá, então como é que nós vamos definir? Vamos definir os óxidos pelas suas reações. Aí não tem volta. Ó. Não interessa se é metal, ametal. Não interessa. O inferno, pode ser. Se reagir com água e der base, o óxido é básico. Essa é que é a verdade. Aqui, ó. Se o óxido reagir com a água, e der um ácido, vamos dizer que esse óxido é um óxido ácido. Não importa se tem metal, ametal, tá? E a URGS, que é o vestibular que vocês vão fazer, como é uma prova extremamente técnica, tá? Duvido muito eles pedirem classificação de óxidos pelo NOx, né? Então, eles pedem pelas reações, que é o que é mais certinho, né? E o óxido ácido pode reagir com uma base, ó, neutralização. Ácido, base. Dá o quê? Sal e água. E água. Os óxidos anfóteros, esses tanto podem reagir com base, como eles podem reagir com ácido. Anfi, né? Anfi é duplo. Anfíbio. Ó. E nos dois casos, eles vão formar sal e água. Por isso que eles são anfóteros, né? São poucos. São poucos. Né? Eu sempre coloco 2, né? Os 2 mais famosos. Normalmente a gente usa, né? Nas provas, cristal, que é o óxido de zinco
ZNO, e o óxido de alumínio, Al2O3. Tá vendo? Mas tem vários, né? Antigamente também se dizia assim, ó. Se dizia assim, o óxido é um fósforo quando ele tiver um número de oxidação intermediário. Isto é, 4, 5. Tá? E também estava errado, né? Também estava errado. Nem vou falar, porque se não está errado, por que eu vou falar, né? Então, óxido de zinco e o trióxido de alumínio. Tá vendo? São 2 óxidos. O óxido de zinco é muito conhecido. Então, eu já tinha comentado com você assim, ó. Tá? Ele é um antisséptico, né? É usado em desodorante, aqueles pós para colocar no pé, né? Para não ficar com aquele chulé. Então, tá? É usado também no esparadrapo. Esparadrapo de branco, né? Não o micropóreo, esparadrapo, tem óxido de zinco. Tá? No hipoglós. Já usaram hipoglós? Usaram, mas não lembro. Usaram, eram pequenininhos, né? Que eram assadinhos. E aí passaram hipoglós em vocês. Né? Pomadas para queimaduras, né? Aquela pomada branca chamada pasta d'água, que a gente chama. É a base de óxido de zinco. Tá? Tem uma grande utilização. E o óxido de alumínio, que é um mineral, né? Mineral chamado bauxita, de onde se extrai o alumínio. Tá? Bauxita. Exatamente. É por isso que, quando eu dou essa aula aqui para o Enem, né? Eu sempre comento a importância dos catadores de latinha. São eles que fazem com que o preço do alumínio vá lá embaixo. Senão seria muito caro. Ele é obtido por eletrólise. É um processo... É um processo caríssimo, caríssimo. Né? Por isso que é importante separar as latinhas lá. Certo? E os óxidos neutros, que simplesmente nós vamos escrever assim, ó, não reagem, nem com água, nem com ácido, nem com base. Por isso que eles são neutros. E esse aqui vocês vão ter que saber, são 3. São 3. Ó. O monóxido de carbono, o monóxido de nitrogênio e o monóxido de dinitrogênio. São só 3. Certo? Esses 3 óxidos aí não reagem com coisa nenhuma. São preguiçosos. Vou colocar o peróxido ali em cima, que está muito aqui embaixo. Não posso ficar me abaixando. Tá? Vou voltar daqui a pouquinho aqui, porque eu quero mostrar mais uma coisinha ali do óxido. Na verdade, se vocês olharem bem, ó, os óxidos, a importância deles, ó, está na produção de outras funções, ó, bases, ácidos, sais. Né? Essa é a importância do óxido. O óxido é importante. Não tiveram 2 histórias hoje? Sim ou não? Muitos slides na cabeça. É que nem... Só 4. Aí é pior, hein? 2 períodos com 4 slides. Eu dormiria aos 5 minutos primeiro. Cada um trabalha do seu jeito. Né? Deixa eles trabalharem aqui. Eles envelhecem rápido. Né? Eu vou demorar para envelhecer. Um formolzinho, né? É verdade. Um formolzinho. Nem um amigo aí. Que passa esse grecinho aí, 5 mil aí no bigodinho, no barbinho, fica pretinho. O gozado é o seguinte, né? Cara, depois de uma certa idade, né? O cara que pinta o cabelo,
Só ele acha que os outros não notaram, né? Imagina eu entrar com o cabelo pintado aqui agora. Quando eu botar a cabeça ali, pô, o Paulo está pintando o cabelo. Né? E aí não é natural, né? Não. Não, ainda não vou. Por que eu vou pintar cabelo? Bobagem. Um gasto a mais. E vai melhorar a minha cara? Não vai. Né? Se chegar assim, ó, Paulo, pinta o cabelo que tu vai ficar bonito. Você, bom, vou pintar o cabelo. Né? Hã? Tu acha que ia ficar diferente? Aí ia gostar, né? O pessoal do circo também ia gostar. Vem aqui, palhaço. Cabelo loiro, né? Vem cá. Fazer uma apresentação. É verdade. Bigodinho loiro. Eles estão muito engraçadinhos. Olha aqui, ó. Os peróxidos, gente, eles são óxidos especiais, né? Eles só ocorrem nos grupos 1 e 2 da tabela periódica, tá? E eles possuem um ânion, que até eu comentei ali agora há pouco, ó, chamado o ânion peróxido, tá? Este ânion, que eu mostrei alguns minutinhos atrás, ó, ele tem a carga -2, né? Mas cada oxigênio, ó, tem a carga -1. Então seria, vamos dizer assim, uma exceção, né? O oxigênio com a carga NOx de exceção. Muito bem. Aqui você tem, eu já escrevi lá, já tinha escrito, ânion peróxido. Tá. Só nos grupos 1 e 2. Nos grupos 1, a fórmula dos peróxidos é assim, ó. E2O2, que é esse aí, pô, E de elemento, né? Qualquer elemento do grupo 1. Então, aqui, por exemplo, ó, você tem o hidrogênio, ó, no grupo 1, a água oxigenada, que é o mais conhecido, tá? Peróxido de lítio. O peróxido de lítio foi por muito tempo usado, né, nas cabines desses ônibus espaciais, né? Porque ele reage com o gás carbônico. Para procurar. Hein? Em cabines de ônibus espaciais, se usava muito peróxido de lítio. Tá? Agora já avançou um pouquinho mais. Peróxido de sódio. Olha, tá, chega, né? Porque, ó, tá vendo? Sempre é a mesma estrutura, ó. E2O2, E2O2. E no grupo 2 também forma peróxido. Mas esse aqui eu até vou colocar porque estou aqui mesmo, senão nem colocaria. Ó. A fórmula dos peróxidos é esta aqui, ó, EO2. Então, no grupo 2, por exemplo, vou pegar um peróxido aqui, cálcio, ó, CaO2. O bário também forma. Não são todos os elementos que formam, né? Olha aqui, ó. Tá, onde é que está? Aonde está a preocupação? Aqui, ó. Presta atenção. Estão vendo aqui, ó. Cálcio e oxigênio, né? O cara olha distraído e diz assim, tá, esse é o óxido de cálcio. Não, esse aí não é o óxido de cálcio. Sinto informá-los, esse é o peróxido de cálcio. O óxido de cálcio, olha a confusão que, se o cara quiser, ele causa na cabeça da pessoa. O óxido de cálcio é esse aqui, ó. Tá? Onde o oxigênio tem a carga -2. Este aqui não. O CaO2, tá? Porque o cálcio ele continua sendo +2, né? O cálcio não muda. Ó, no CaO2 o oxigênio é -1. Esse é o peróxido de cálcio. Então, né, quem não tem a prática, embarca aqui que esse é o óxido de cálcio, popular, cal virgem. É verdade. Tá? E esse aqui é o peróxido de cálcio. Tá? Então, a gente tem que ficar atento em prova, né? Porque é isso aí, gente, né? Ainda mais quem vai para esses cursos mais concorridos, que é isso aí que vai fazer a diferença. Né? Às vezes eu falo as coisas assim, mas não. Eu sei que às vezes eu não sou muito agradável, mas não, o cara vai para um curso bastante concorrido.
e sabe o básico, né? Provavelmente ele não vai conseguir. Então, tem que, para um curso concorrido, tem que saber não só o básico, como os detalhes também. Essa é que é a verdade. Muito bem. Feito isto, falta mais uma coisinha aqui para eu matar isso aí para vocês, tá? E quanto tempo tem ainda? Tem. Hã? Isso? É verdade. Então, dá tempo de eu mostrar mais umas coisas. Bom, ainda praticamente dentro ainda das funções, vamos ver algumas reações, né? Algumas reações importantes envolvendo as funções orgânicas. Então, vamos lá. Ó. Reações das funções inorgânicas. Eu falei funções orgânicas agora. Muito bem. Feito isto. Bom, tem algumas ali que eu comentei com vocês, mas é importante que a gente saiba, né, como fazer a reação. Que ela pode ser pedida, né? A primeira reação importante com funções que você tem que saber fazer para a prova, tá? É a reação chamada a reação de efervescência. Efervescência. Como refrigerante. É. Isso mesmo. Efervescência. Um refrigerantezinho, uma Coca-Cola gelada, hein? Então, já disse para vocês. Um churrasquinho, churrasco vegano, né? Eu já falei para vocês, eu gosto. Berinjela na brasa, né? Bom. Berinjela, vegano, berinjela na brasa. Abobrinha, isso aí tu põe tudo no prato e uma costela do lado. Maravilha isso aí. Mas cada um, né? Tinha um poeta aí, até era gaúcho, que dizia assim, né? O pessoal fica se cuidando, para durar mais ainda, né? Para ver mais de meia hora de bar. Então, vou comer esse churrasco aqui. Reação de efervescência. Bom, essas reações de efervescência, gente, são as reações que vocês têm que cuidar muito, né? Porque elas aparecem bastante em provas, ó. São aquelas que produzem CO2, gás carbônico, né? Que é o que são as bolhas que saem quando o material é efervescente, né? Bom, para que nós tenhamos o CO2, gente, aí nós vamos ter que fazer uma regressão. Nós temos que fazer uma regressão. Para que nós tenhamos CO2, tá? Para chegar no CO2, eu tenho que ter na reação... Tem umas mosquinhas aqui, gente. Essa aqui é a segunda que eu pego. Ou a primeira que tinha sobrevivido. Ó, eu tenho que ter na reação, gente, este íon aqui, ó, CO3. Este ânion é o ânion carbonato. Mas ele tem um irmão também, que também pode aparecer. Mas, identificando ele, vocês já vão matar que a reação de efervescência. Ó. Que é o irmão dele, que é o irmão mais novo, é o bicarbonato. Tá? Esse aqui é o carbonato. E esse aqui é o
irmãozinho dele, o bicarbonato, tá? O carbonato faz bullying com o bicarbonato. Mas veja, de qualquer maneira, eu vim ser... É verdade. E aí, olha só, qualquer um desses dois íons, tá? Nós vamos ter a produção de CO2. Mas esse CO2, é por isso que essa reação aparece várias vezes, já apareceu várias vezes em prova, né? Eu vou pegar o bicarbonato de sódio, que é um sal, tá? Bicarbonato de sódio. E vou reagir esse bicarbonato com um ácido clorídrico, né? Que é o ácido do suco gástrico, né? O cara está lá com azia, comeu aquele churrasco vegano, berinjela, brasa, 2 quilos de chuchu, né? E aí ficou com azia. Bom, primeira coisa, ó, isso aqui é uma reação de dupla troca, tá? Vou colocar aqui, ó. A efervescência é uma dupla troca. Na dupla troca, eu tenho 2 reagentes, são substâncias compostas. E chama-se dupla troca porque os íons, né? Eles serão trocados. Ó. O sódio é +1, o carbonato é -1, o hidrogênio é +1 e o cloro é -1. Tá? Então, ó, o sódio +1 troca de lugar com o hidrogênio, que é também +1. Ó. Tá vendo? Então, o sódio vai para lá. 2 trocas, dupla troca. NaCl, primeiro produto formado, né? Vou colocar um AQ aqui porque ele é solúvel. Qual é o segundo produto que é formado? Ó? O hidrogênio agora vem para o lugar do sódio. E aí vão ficar 2 hidrogênios. Agora aqui que está, ó. Aqui que você tem que prestar atenção. Ó. 2 hidrogênios. H2CO3. Ok? Depois, se tiver que ajustar o coeficiente, a gente ajusta depois. Ó, o hidrogênio vem para cá. Já tinha um hidrogênio lá, né? Esperando ele. 1 + 1, 2. H2CO3. Mas tá, mas aí não formou CO2. Esse é o detalhe dessa reação. Por isso que eu queria revisar isso aqui e chamar a atenção. Gente, esse composto aqui, ó, chama-se ácido carbônico. Lembra? Nós falamos ontem, ele é um ácido fraco. E mais ainda, esse é um ácido que é instável. Instável. Isto é, ele vai se decompor sozinho, naturalmente. Assim, ó, o H2CO3, ele acaba se transformando em água líquida, obviamente, e CO2, gás carbônico. Esse ácido se decompõe. Viram onde é que está o ácido carbônico? O gás carbônico que causa a efervescência, ó. Ele está aqui, ó. Tá? Ele sai do ácido carbônico. Não é? Então, a reação completa, né, seria assim, ó. O bicarbonato mais o ácido clorídrico formando cloreto de sódio, água e liberando o gás carbônico. Isso é a reação de efervescência. Tá? É uma das reações mais pedidas, mais perguntadas nas provas. E depende da presença desse íon aqui, ó, ou desse aqui. Ou desse aqui. Tá? Mas aí com o primeiro, tu usou bicarbonato. É a mesma coisa. Quer ver? Ó? Com o carbonato, eu vou colocar uma reação aqui, ó, que um dia vocês vão ver, se já não viram. Eu vou pegar o carbonato de cálcio, tá? Fizeram obra na casa ou no apartamento de vocês. E aí deixaram cair. O piso como é que chama esse piso aí? Frio, né? Piso frio. Aí deixaram cair cimento no piso. Aí no final da obra, o cara vai lá limpar aquele cimento que ficou lá, aquela
porqueira que eles fizeram. E aí o cimento tem carbonato de cálcio. E aí ele vai jogar ácido muriático, ácido clorídrico. Tá? E aí vocês vão ver que vai começar a ferver aquele cimento. Efervescência. Né? E aqui, então, nós teremos uma reação de dupla troca. Ó. O cálcio, que é mais 2, vai lá para o lugar do hidrogênio, que é mais 1. Por isso que eu preciso de 2 hidrogênios. Né? Por isso que eu vou ter que acertar aqui o coeficiente. São 2 cálcio mais 2, hidrogênio mais 1. E esses 2 hidrogênios vêm para cá. Ó. Então, vai formar um sal, que é o cloreto de cálcio, e, olhem quem apareceu. Olha aqui, H2CO3. Vamos riscar o H2CO3, porque ele vai se transformar em água e vai liberar o gás carbônico. Por isso que ferve, né? Quando a gente põe ácido, qualquer ácido, né? É que se usa o ácido clorídrico, ele é mais apropriado, né? Para limpar o cimento. Mas qualquer ácido que vocês pegarem e colocarem em cima de uma pedra de mármore, por exemplo, isso aqui vai acontecer. Né? Tem gente que tem o tampo da pia de mármore, né? E aí sempre a avó diz assim, ó, não lave isso aí com vinagre. Né? Primeiro mancha, né? E segundo, tá? Se o tempo muito tempo de utilização, começa a abrir buraco. Então, senão é um buraco assim, né? Ela fica cheia de buraquinhos assim, porque vai reagindo. Certo? Feito isso, fechamos aí. Tá? Porque aqui já é 1 minuto além do horário. Tchau para vocês. Vou dar tchau pro pessoal de casa aqui, para vocês estarem. Tchau, pessoal.